Fala galera que acompanha o CCV, o Clássico é Clássico e vice-versa, e hoje nós vamos fazer a análise da 16ª rodada do Brasileirão. Só lembrando também, tá, que amanhã, né, quarta-feira, vai ter um jogo que estava atrasado de Cuiabá e Grêmio, né? Então, amanhã, hoje é terça-feira, eu estou gravando o vídeo, esse vídeo deve ser postado na quarta, e na quarta vai ter o jogo Cuiabá e Grêmio que está atrasado, tá bom? Então, tô falando porque às vezes quando você assistir pode ser que dê um desencontro aí das informações quando eu falar sobre tabela, beleza? Mas, enfim, vamos falar sobre os jogos. Bragantino 1, Juventude 2, acredito eu que foi uma surpresa para todo mundo. No Papo de Torcedor nós fizemos os palpites, todo mundo deu Bragantino. O Bragantino tá caindo muito de rendimento, oscilando mais do que o normal. O Claudinho tá fazendo muita falta, apesar do Praxedes entrar muito bem, e fora isso, o Braga está poupando os jogadores no Brasileirão. Esse time era reserva para a Sul-Americana. Eles acreditam que o título sul-americano vai ser importante, mas toma cuidado, Bragantino, porque cair na tabela para vocês pode não dar tempo de recuperar depois. Enfim, talvez não seja um absurdo essa derrota, mas decepciona sim. A gente não acreditava na derrota. De repente o empate dava para engolir, mas uma derrota nos minutos finais, sabe? Nos últimos minutos o Juve faz o empate e a virada. Depois teve o chororô do Galo e Palmeiras, onde o Palmeiras... Gente, o Palmeiras, ele tem razão na reclamação? Sim, beleza. Esse é um primeiro ponto. Mas o Palmeiras, ele muitas vezes, o senhor Abel Ferreira, ele tenta tirar o foco do péssimo futebol que o Palmeiras apresenta em 2021, falando de arbitragem, falando de campo, falando bobagem, às vezes como foi na final do Paulista, que o São Paulo foi superior, falando que o Palmeiras foi superior. Gente, assume, Abelzão, meu time jogou mal. O Palmeiras está apresentando um futebol fraquíssimo no geral. Teve bons momentos em 2021, mas no geral um futebol irregular e fraco. O Galo, em contrapartida, apresenta um futebol muito regular, já está há 8, 9 jogos com vitórias, fora jogos de Libertadores, que está muito bem em Copa do Brasil, e é o líder do campeonato. 2-0 ficou barato para o Palmeiras. Confronto dos grandes desesperados, São Paulo e Grêmio. São Paulo se distanciando um pouco da zona de rebaixamento, vence o Grêmio por 2-1. São Paulo com o time reserva. Segundo jogo, São Paulo entra com o time reserva e vence, né? Venceu o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, agora vence o Grêmio no Morumbi. São Paulo, eu falava, gente, era questão de tempo, ia voltar. O Grêmio, em contrapartida, já começa a achar que está com perigo eminente de queda. Amanhã, quer dizer, tem um jogo atrasado contra o Cuiabá. Se vencer, começa a respirar um pouco, mas você percebe que o Grêmio, psicologicamente, ele está entregando os pontos. Ele tem medo de jogar, ele tem medo de tomar gol, porque está muito mal na zona de rebaixamento. É o segundo pior time. Hoje, se ele ganha, ele não passa ninguém, né? Se ele ganhar do Cuiabá, aí ele tem que torcer na próxima rodada para ganhar, ainda tem que torcer para ninguém ganhar. Então o Grêmio não depende só dele mais, mas ele precisa fazer logo esses pontos e já está começando a pontuar. O Filipão vai dar uma moral para os caras, acho que sai, mas tem que abrir o olho. Não pode achar que a hora que a gente quiser a gente sai. Se eu fosse o Grêmio, abandonava essa Copa do Brasil, tá? Esquece a Copa do Brasil. Não adianta ganhar a Copa do Brasil e ser rebaixado. O Filipão já foi mestre nisso. Fez isso em 2012 com o Palmeiras. Flamengo 2, Sport 0. Também todo mundo acha que esperava uns 4, 5, 6, 7 gols. Foi 2-0. O Sport até que não jogou tão mal, se postou muito bem. Pegou o Flamengo, não tinha muito o que fazer. Mas ficou barato esses 2-0, né? O que fica de impressão, Pedro, né, gente? Como depois que ele foi rejeitado, na verdade, quando o Flamengo proibiu ele de ir para as Olimpíadas, o futebol dele caiu muito de produção. Aí o Corinthians 3, Ceará 1. Corinthians mostrando um futebol assim, entrosado. O Corinthians sabe o que quer dentro de campo, busca a vitória, isso é muito importante, sem perder aquela característica de uma defesa muito sólida. Por exemplo, o Thiago Nunes chega no Corinthians, tenta jogar o time para o ataque, não funcionou. O Silvinho respeita as características, aliás, ele fala muito sobre o futebol italiano, ele foi auxiliar do Roberto Mantini, né, italiano. E ele está tentando puxar essa raiz para o Corinthians, um futebol sólido na defesa, como é o futebol italiano, mas até porque ele tem o Jô, ele tem algumas outras caras. Agora chega o Juliano, então ele está explorando alguns jogadores de ataque
para não ficar só na defesa, defesa, defesa. Parabéns pro Silvinho, tá tirando leite de pedra. Aí tem o Fortaleza 1 a 1 com o Santos, que ficou baratíssimo, né? Teve gol anulado, teve pênalti defendido. O Fortaleza massacrou o Santos, mas o Santos segurou 1 a 1 pro Santos. Excelente resultado fora de casa contra uma grande equipe do campeonato que é o Fortaleza. Pro Fortaleza fica o gostinho de derrota, com certeza, né? Mas, assim, parabéns pro Fortaleza, que tá fazendo um excelente trabalho. O técnico argentino, que vai ter esse duelo contra o Crespo na Copa do Brasil. Vamos ver o que vai dar, eu tô ansioso. E aí o Bahia, que perde em casa pro Atlético Goianiense de virada de 2 a 1. Dado Cavalcante foi demitido, e amanhã na quarta eu gravo um vídeo quem deveria ser o novo técnico do Bahia, na minha opinião, tá bom? Vou dar algumas opções para os dirigentes do Bahia. Assistam e contratem o técnico, afinal eu sempre fico numa margem assim muito boa de acertos quando eu indico técnicos, né? E o Bahia, há muito tempo eu tô falando, manda logo esse cara embora. E aí, ó, teve que esperar aí. O Bahia hoje é o 13º colocado, o São Paulo já tem a mesma pontuação que o Bahia. Tem o Fluminense, por exemplo, que tem um jogo a menos. O Cuiabá pode passar o Bahia e deixar o Bahia bem perto da zona. Então, assim, demorou muito para trocar o dado. Nitidamente ele não tinha o grupo nas mãos, ele era fraco. Vamos ver quem vai chegar no Bahia. Cuiabá venceu o Atlético Paranaense. O Cuiabá, como eu falo, um time que nitidamente vai brigar para não cair, belisca um ponto importante na queda, né? Quem tá brigando para não cair, qualquer vitória é importante. Vence o Furacão. Furacão é outro time que tá perdendo muitos jogos, acabou aquela regularidade, também está focado na Copa Sul-Americana, o que justifica essa queda de rendimento do Atlético Paranaense. Apesar dele não estar poupando, ele está mesclando o seu time, tá bom? Mas o foco parece que não está no Brasileirão. O Inter, mais uma goleada, 4 a 2 agora no Flus Cariocas. Aí tem que ficar esperto com o Inter. O Inter tá engolindo todos os cariocas, 4 a 2. O Inter sobe um pouquinho na tabela, já é o 9º colocado. Apesar desse meio de tabela estar muito embolado, a 9ª colocação parece um absurdo. Nossa, que legal. Mas não, é uma derrota, você vai para 17º. A tabela tá confusa. Enquanto o Flu, que tá muito dividido entre Copa do Brasil e Libertadores, perde mais um jogo, tá perto da zona de rebaixamento, tem um jogo a menos contra o Juventude. O Inter mostra um grande futebol? Ainda não, mas pode aproveitar essas grandes vitórias contra Flamengo e Flu para, né, aproveitar o embalo e aí começar a ganhar. O grande futebol o Inter não apresenta ainda não. E os jogos horríveis que nós sempre temos na rodada, Chapecoense e América, dois times que estão na zona de rebaixamento. A Chape continua sem vencer no campeonato, né? Mas empata com a América, que também sofre assim, extrema dificuldade. Eu acho o elenco do América fraquíssimo demais. O técnico Wagner Mancini, coitado, não sei se é uma vítima, mas acho que ele desceu muito sarrafo, saindo do Corinthians, indo para o América. Talvez seja um erro de administração da sua carreira. E ficou no 1 a 1, né? O 0 a 0, 0 a 0. No final do jogo sai 2 gols, um para cada um, e 1 a 1 empatou, continua empatado do mesmo jeito, né? E dois clubes que vão brigar. Na verdade, a Chape para mim já está na Série B, e o América aí vai brigar até o final para não cair, né? Como ficou a tabela, Valdir? A tabela fica com o Galo com 37 pontos, né? Ela já tem aí então 5 pontos de vantagem para o Palmeiras. O Palmeiras é o segundo com 32, né? Palmeiras em declínio, o técnico, ele já tem 3 jogos sem vitória, só que antes disso ele já estava 2 jogos assim, ganhando, jogando mal, né? Então assim, o Palmeiras já faz muito tempo que não joga nada. Fortaleza, 31 pontos, é o terceiro, tá regular, dos times surpresas ali, o Fortaleza é o mais regular. O Bragantino vai caindo de produção, coisa que nós não esperávamos tanto, né? Tá caindo muito de produção, sentindo a ausência do Claudinho, é o 4º colocado. O Flamengo é o 5º, tem 27 pontos, 1 ponto, mas tem 2 jogos a menos do que os outros times que estão acima dele. Pode chegar a 33 e virar o vice, né? Mesmo assim, ficaria 4 pontos atrás do Galo. O Galo tem uma vantagem muito boa, né? O Atlético Paranaense já está com um jogo a menos, mas teoricamente ele tem 5 pontos aí do Bragantino, que é o 4º, sem contar o Flamengo, que tem 2 jogos a menos. Então o Atlético Paranaense já está a 5 pontos aí dos líderes, né? Então ele caiu muito de produção, não sei mais o que vai dar nesse Atlético Paranaense aí. Em compensação, o Atlético Goianiense chega a 23, o mesmo número de pontos que o Atlético Paranaense. Surpresa para muitos, Eduardo Barroca, gênio, o time do Atlético jogando muito. Para mim, tá levando muita sorte, isso sim, sabe? E o Ceará também, que já tá com 23, é o 8º colocado, né? Perdeu pro Corinthians, mas
eu acho também um futebol fraquíssimo do Ceará. Não sei como está em oitavo. Inter, 21 pontos, é o nono, né? Subindo um pouco na tabela, já está 3 jogos sem derrota. E o Santos, né, que está com 21 também, é o 10º, junto com o Corinthians, que é o 11º, também 21. Santos e Corinthians, surpreendentemente, apesar de um elenco muito reduzido e fraco, estão ali. Podem aí, com uma vitória, chegar na 6ª colocação, brigar por uma Libertadores. Lembrando que no Brasileirão ainda pode virar um G8 para Libertadores. Então hoje o G8 ficaria com o Atlético Goianiense e Ceará brigando pela Libertadores. Mas esse meio de tabela está bem embolado. 12º é o Juventude com 19 pontos. Belisca muito ponto, acho que daqui a 20, praticamente mais 25 pontos ele já não cai mais. Já está com o final do primeiro turno, já tem 19. Acredito que possa escapar do rebaixamento em breve. Bahia, 18. Se não abrisse o olho, mandou, graças a Deus, o Dado Cavalcante. Deve subir muito, porque o time é muito bom para afastar de vez um perigo de queda, né? Porque o time já mostrou qualidade, só faltava técnico. E o São Paulo também tem 18, é o 14º. Para mim, tá muito bem. Graças a Deus já tá 3 jogos sem derrota. E assim que... Eu não sei se vai ganhar a Libertadores ou Copa do Brasil. Tá na briga. Se cair na Libertadores pro Palmeiras hoje, já vai focar melhor no Brasileiro. Se cair para um Fortaleza, eventualmente, também já vai focar melhor no Brasileiro. Então, o risco de queda para mim do São Paulo é 0. E o Fluminense tem 17 pontos, tem um jogo a menos. Tá já 4 derrotas seguidas. O Fluminense tem que abrir o olho. O Cuiabá também tem 17. É o 16º, o último jogador fora, o último time fora da zona de rebaixamento. Na zona de rebaixamento, a gente tem o Sport com 15 pontos, jogando um futebol bem fraco, apesar que ele estava 5 jogos sem derrota, mas aí teve essa derrota agora para o Flamengo, né? Levou um pouquinho de azar, de certa forma. Vai pegar o São Paulo na próxima rodada. Vamos ver o que vai dar. América de Minas vai brigar para não cair o tempo inteiro junto com o Sport, também tem 15 pontos. E o Grêmio tem 2 jogos a menos. Um dos jogos é amanhã, contra o Cuiabá. E a Chapecoense, já rebaixada para mim, tem 5 pontos, gente. Quase acabando o primeiro turno. Eu nunca vi uma campanha tão ruim, dá dó. Porque a Chape é um time tão querido por todos, ainda mais depois do acidente, né? Se reforçou muito mal, trouxe técnicos fracos. Poxa, dá dó de ver o que aconteceu com a Chape, né? Mas quem sabe o ano que vem ela faz uma grande Série B e volta para a Série A mais forte. Pessoal, acho que por hoje é só, né? Curta, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, fala aí, dê a sua opinião sobre o que você está achando do Brasileirão até essa 16ª rodada. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Um abraço, até os próximos vídeos, valeu!